Olá, gente, tudo bem? Esse é mais um vídeo do canal Café com a Bruxa. Hoje eu escolhi aqui 3 opções para estar falando com vocês. Deixa eu colocar essas cartas mais para cá. Opa, opa. Então eu vou ter 3 opções. Primeira opção é a Pedra da Estrela, né? A segunda opção eu não sei que pedra é essa, mas ela é meio rosinha. E essa daqui que é a laranja. Então, se vocês quiserem pausar o vídeo para escolher a pedrinha, se conectar, ou se vocês quiserem escolher mais de uma opção, não tem nenhum problema. Então, vamos começar com a primeira opção, que é a pedrinha da estrela. Vou colocar ela aqui. Mentalize agora. E vamos tirar mensagem para você. O que o universo tem para falar hoje para vocês que estão escolhendo essa primeira opção? Ó, saiu a carta do Mago. A Morte. E o Eremita. Deixa aqui. Gente, eu estou falando aqui para pessoas que elas têm um alto poder de criação mesmo, de ideias. São pessoas que sabem se reinventar quando alguma coisa dá errado. São resilientes. Também estou falando aqui para pessoas que têm sonhos, têm ideias, mas estão presas a algo antigo, estão presas a lugares, ou estão fazendo algo, seja trabalho, seja estudando algo que não corresponde a essa criação, essa energia de criação que já existe dentro de vocês. Vocês desejam uma coisa, mas não se movimentam. E aqui a carta da morte vem falando assim, já que nós temos o eremita aqui, né? O eremita é uma pessoa que se volta para dentro. O que está me impedindo de eu ser eu por excelência? Tipo, por essência. Então a carta da morte aqui vem falando assim, existem algumas coisas que eu preciso abandonar para que o meu verdadeiro brilho possa sair, né? Para que o meu verdadeiro brilho seja emanado, quem eu realmente sou. Existem pessoas aqui presas. Aqui é a carta da morte, né? Eu vou usar essa simbologia. Está com uma máscara. Estão sendo uma coisa que não satisfaz e que realmente não são elas. Então a carta da morte com o eremita vem um chamado para voltar para dentro e ver o que me satisfaz. Existem pessoas aqui que estão em algum lugar, estão em algum relacionamento, estão fazendo alguma coisa que não satisfaz elas. Porque elas se tentam encaixar em caixas que as sufocam, não permitem elas inibirem o seu verdadeiro potencial. E essas pessoas aqui mostram que têm criatividade, mais de uma habilidade. São pessoas assim fantásticas. Que cai na mão dessa pessoa vira ouro. Só que essas pessoas estão vestindo uma máscara e não estão permitindo ser elas. Então aqui vem, reveja essas situações. A carta do diabo. A carta da lua. Aqui vem pessoas que estão apegadas a alguma coisa, né? E outras que estão também com medo. Medo de serem quem são. A carta do julgamento.
E o carro? Aqui mostra um movimento que essa situação não vai ficar mais assim. Porque para algumas pessoas aqui, ficar preso a algum lugar gera tristeza. São pessoas que estão se sentindo presas mesmo. Gera tristeza, ansiedade, nervoso. São pessoas assim que, ó, pode ver aqui, que se sentem amarrados, presos, parece que não conseguem se libertar, não conseguem ser elas por essência. Por medo, por receio. E aqui vem falando que ficar nessa suposta zona de conforto também traz sofrimento a essas pessoas, traz dúvidas. E a carta do julgamento vem trazendo um anúncio de algo, de um movimento. Aqui fala que vocês serão movimentados pela própria espiritualidade, porque a carta da lua também fala da espiritualidade. Cutucando vocês ali, né? Gerando um desconforto para que haja um movimento. Eu tô falando aqui com pessoas também, aqui saiu muito, que são médiums. E aqui as cartas vêm falando para vocês também permitirem serem esses magos que vocês são já por essência. Dar mais ouvido à sua intuição, ao que você sente. Não tenha medo de ser você. Não tenha medo também de ouvir o que o universo tem a te falar. Os seus mentores estão te falando. Porque eles querem aqui te movimentar. O lugar que você está não te cabe. Há casos aqui também de obsessão. Pessoas que estão sendo obsidiadas. Então, é um chamado para rever muita coisa, incluindo as atitudes. Os seus guias, os universos, a tua espiritualidade vem chamando vocês para romper um padrão negativo que impede de vocês serem felizes. Algo que te prende, algo que te sufoca, mas que vocês têm medo ou não têm força de romper. E é algo que vocês serão convidados a enxergar isso que apaga o seu brilho. O julgamento será aqui dado, será anunciado. As coisas virão à tona. E é a partir dessa visão que vocês vão enxergar, vocês terão a oportunidade de se movimentar e mudar isso. Né? De recomeços, de fim de alguns ciclos, de alguns hábitos, de alguns lugares, de algumas pessoas. Eu vou usar esse tarô aqui, que é o tarô dos arcanjos, para dar uma mensagem para vocês. Eu estou aqui falando, aqui seu arcanjo Rafael. Aqui vem falando de pessoas que parecem realmente estar sufocadas, porque aqui saiu respirar. Respire fundo várias vezes, expire lentamente para despertar a sua energia e recuperar os velhos padrões. Aqui ficou nítido que muitas pessoas, elas em algum momento da vida se perderam de si mesmas. Muitas pessoas se afundaram em uma melancolia, em uma ansiedade, a um estresse, estão se submetendo a coisas, a situações que a própria alma delas fala, eu não gosto disso. Mas essas pessoas continuam nisso. E aqui vem falando para vocês descansarem, respirarem. Olhar para dentro também, como saiu a carta aqui do eremita. Permitir que haja esse movimento. É um chamado literalmente para você voltar para si, para quem você era. Na verdade, para quem você sempre foi. Mas que hoje vocês estão aqui, ó, nesse emaranhado que vocês não conseguem nem enxergar.
se sentem presos, liberte-se. Haverá um movimento aqui na vida de vocês. Mas vocês vão precisar olhar para suas sombras. É nela que a gente aprende. Não tenha medo de olhar para suas sombras. Nossas sombras, não existe luz sem sombras, né, falam. E quando a gente olha para nossas sombras, muita gente tem medo de olhar. A gente aprende muito. E quando a gente se torna lúcido, consciente, a gente começa a agir diferente quando a gente se depara com isso. Não é uma fuga delas, né? Porque elas também fazem parte de nós. Mas realmente é sobre agir com lucidez diante delas. Tire um tempo para você, respire. É isso que essa carta vem, essa leitura de quem escolheu essa pedrinha vem falando. Tire um tempo para você. Olhe para dentro de si. Olhe para aquilo que você está evitando olhar. Sinta aonde você precisa mudar. Mude. A carta dos peixes. A carta das estrelas. A carta da cegonha. E aqui no fundo do deck era a carta do sol. Vou aceitar ela. Colocar aqui. A carta dos peixes vem falando que muitos aqui têm uma abundância a se colher diante de... Lembra que no início da leitura que eu falei de permitir colocar suas ideias, quem vocês são, exalar quem vocês são? Quando vocês voltarem para sua energia, vem falando que vocês são pessoas abundantes por natureza. Aqui vem falando sobre conexão espiritual e também de cura. A cura, a esperança, a fé. Vem falando que através da cura, conforme vocês vão se curando disso que te acorrenta, que te entristece, vem falando aqui. Vem falando que vocês vai chegar muitas novidades na vida de vocês, de prosperidade. É aqui a carta do fundo do deck mostra o sol brilhando na vida de vocês. E a carta do sol é a melhor carta que existe do baralho cigano. Bom, essa é a leitura para quem escolheu a primeira pedrinha. E agora vamos para leitura número 2. Para quem escolheu a pedrinha rosa. Vamos lá. Para quem escolheu a pedrinha rosa. Aqui. Meio rosa, né? Se concentre agora. A primeira carta, o julgamento. A lua. O louco. A imperatriz.
o pendurado, a roda da fortuna. E senti tirar mais uma. A força. O julgamento vem algo a ser anunciado. Nós temos algumas escolhas na vida, sempre temos escolhas, né? Mas nossas escolhas também geram consequências. Aqui vem falando de pessoas um tanto imaturas em sua forma de agir perante a vida. E o julgamento vem falando sobre uma movimentação aqui, algo que está para chegar, mas seria como consequências dessas ações. Então, nós temos aqui a carta do julgamento com a carta da lua, que são pessoas que... Bom, a espiritualidade aqui também está tocando na vida de vocês. Um chamado para vocês tomarem conta dessa impulsividade. Tipo, pense antes de agir, né? E aqui vem falando de pessoas que pensam demais. O ato de pensar demais acaba sabotando a sua própria vida. Então, pensa demais, mas pensa errado. Dá ouvidos a pensamentos negativos. E acaba fazendo escolhas por impulso. Então, o julgamento vem anunciando aqui e ressuscitando coisas que... Bom, aqui vocês vão ter que aprender um pouco pela dor, aqui fala. Aqui fala de pessoas literalmente... O julgamento vem falando da espiritualidade, ou tipo... tipo, eu fiz uma escolha, certo? Por impulso. E isso vai me gerar consequências. E o julgamento vem ressuscitando essas... Tipo, trazendo essas consequências para sua vida para que você aprenda. Porque saiu aqui a carta da Imperatriz. Vocês não são pessoas ruins. Só agem por impulso. Por uma certa imaturidade emocional, espiritual. Então a Imperatriz vem falando assim sobre o ideal de ser. Aquilo que você deseja ser. Mostra também uma mulher madura. Então, aqui vem falando que algumas coisas vão ser ressuscitadas, incluindo sombras, para que vocês olhem e aprendam. Infelizmente, tem gente que não aprende quando tudo tá calmo, tudo tá quieto. Na verdade, a maioria das pessoas aprende pela dor. Mas se você aprender, a dor ela tem um propósito, ensinar. Então, vocês vão se voltar aqui, ó, para o ideal, vão ter um amadurecimento. O louco nem sempre é uma carta ruim, né? Vem falando de uma carta de impulso, mas tem pessoas aqui também que se sabotam. Então, a gente tem esses dois lados. Uma pessoa que pensa ruim, pensa pouco e faz ação, e pessoas que pensam demais e acabam não agindo direito, tem medo de agir, porque aqui saiu a carta da lua, também é uma carta do medo, tem medo de agir e se sabota porque acha que algo de errado, de ruim vai acontecer. Então aqui a gente tem duas situações. Pessoas que pensam muito e não chegam a lugar nenhum e agem por impulso. E pessoas que, se não saem do lugar, não querem correr risco por medo de dar ruim. Então, é o impulso por não pensar direito e é por pensar demais que eu prefiro não tentar. São pessoas que têm crenças limitantes. E aqui fala que vocês se sentem... Aqui a carta do pendurado, em outros decks fala o enforcado. Aqui fala de pessoas que acabam deixando oportunidades ou acabam
estragando oportunidades ou pelo impulso ou porque eu nem tentei ir lá, porque eu nem corri risco para ver se dava realmente certo. A roda da fortuna vem trazendo uma movimentação, só que a roda da fortuna, ela fala que essa experiência aqui que talvez vocês tenham, esse julgamento que vai acontecer aqui, essa sombra a ser revelada, vai ter um movimento, né? E fala assim que, por vezes, só um minuto que a carta caiu. Pronto. Isso. Fala aqui que, por vezes, esse movimento, vou explicar aqui para vocês. Esse movimento da roda da fortuna, ela depende de uma ação. O julgamento, ela vem trazendo isso. Toda ação gera uma reação. Então, vem falando literalmente disso. Vai e volta. Então, se vocês agirem de forma imprudente, a roda vai virar ao contrário. Se vocês agirem, tiverem uma movimentação prudente, a roda vira para frente, entendeu? Depende de uma ação para que lado essa roda vai virar. E aqui vem falando sobre a força que vocês têm sobre romper esse ciclo aqui, que para muitos é tipo uma sabotagem de eu não quero me movimentar por medo, então as pessoas ficam na zona de conforto. Então vem falando da força de eu sou capaz de domar esse leão que existe em mim, para que eu consiga voltar ao ideal que eu quero ser. Essa maturidade que eu quero, esse emprego que eu quero, esse relacionamento que eu quero, entendeu? É para vocês voltarem ali e falar, eu sou capaz de vencer esse leão que me aprisiona. Tem um ditado assim que a minha mãe falava, assim, que o preguiçoso, não é que é preguiçoso, né, mas ele fala ali, tem um leão ali na rua e por isso eu não vou sair. E muitas pessoas, ao verem um leão, ao verem aquilo que às vezes é um trauma, aquilo que dá medo para elas, aquilo que tira elas do conforto, elas acabam preferindo não sair de casa, né? Não estou chamando vocês de preguiçoso, mas era o termo que minha mãe usava. Então, muitas vezes, as pessoas, ao ver esse leão, alguns, aqui mostra a pessoa literalmente tendo a capacidade, vocês, de domar esse leão. É vocês saindo na rua e falar, chega. Então, para vocês se tornarem aquilo que vocês desejam. E aqui também fala de uma certa resistência. Pessoas que têm dificuldades em romper padrões de impulso. Então, mostra a carta da força também me trazendo sobre essa resistência. Aqui eu tô falando para 2 grupos de pessoas. Mas em todos os casos vem falando sobre autossabotagem. Mas no fundo aqui saiu a carta do mundo. Ou seja, ambos, dependente do grupo de pessoas aqui que eu esteja falando, tem um mundo prometido a ser conquistado aqui, a ser desfrutado. Independente de qual seja a forma como você se sabote, aqui já vem mostrando um movimento. Lembra que eu falei? Sombras serão ressuscitadas para que você precise enfrentá-las, para que você se torne a imperatriz, amadureça e possa conquistar o mundo. Independente aqui do caminho que vocês tenham, ou vou ter que enfrentar meu medo, ou eu vou ter que enfrentar aquele vício, seja de comportamento, ou seja do que for, para eu poder conquistar esse mundo. A roda da fortuna vem falando de algo que não poderá mais ficar como está, terá um movimento. As coisas já estão se movimentando. Então, as coisas não vão ficar como estão agora. É isso que a carta da justiça com a roda da fortuna vem trazendo. É um anúncio
ao movimento. Eu não posso mais ficar assim. O louco aqui para alguns é: eu preciso correr riscos. E o louco para outros aqui é: eu preciso pensar direito para não me meter em qualquer furada mais. Para que eu não fique mais pendurado para ambos. Ou porque eu não tomei atitude nenhuma, ou porque eu tomei atitude precocemente. Entendeu? Eu vou tirar aqui uma leitura, a carta, o baralho dos arcanjos. Aqui vem falando sobre Arcanjo Metatron, né? Aqui vem falando que você tem um vínculo com crianças. Pode ser que algumas pessoas aqui tenham... Está falando também de pessoas imaturas. E também de pessoas que se dão bem com crianças. Em particular, você pode ajudar crianças mais sensíveis. E também eu venho aqui falando sobre que vocês são sensíveis por natureza. E por isso que muitos aqui ficam presos ao medo. Não sabem como agir. Aqui vem falando que essa personalidade que vocês têm não precisa ser mudada ao todo, porque isso faz parte da sua essência. Só que vocês não podem se permitir serem tão vulneráveis. É tipo um chamado também para amadurecer. Ou seja, aqui venho falando sobre pessoas que não são ruins, mas como que eu posso dizer isso daqui? São pessoas que precisam rever algumas atitudes apenas na vida de vocês. Algumas precisam voltar a confiar mais em vocês mesmos, ao potencial que vocês têm, e outras são chamadas para ver a vida como de fato são, né? Que mostra pessoas assim que são infantis ou são mais, vamos dizer assim, tem uma energia mais infantilizada ou infantil, mas não no sentido totalmente ruim, né? Mas são pessoas que vocês são chamados realmente para rever algumas atitudes. Tipo, é bom ver o mundo de forma leve, mas vocês têm que ter consciência também que há responsabilidades. Aqui eu estou falando também com algumas sementes estelares, que aqui sou eu, crianças índico e cristal. É um chamado para vocês não deixarem de ser quem vocês são, mas é um chamado para vocês verem o mundo com responsabilidades. Às vezes, a situação do mundo, aqui eu estou falando para pessoas que têm alguns medos de agir, se depararam com um mundo que está meio que feio assim, mas não tenha medo. Aqui são pessoas que têm o mundo já aqui garantido. Basta dar os passos. Tá falando também de cura, muito de cura aqui. E que vocês também são capazes de curar bastante pessoas. Só que nesse meio vocês acabam se perdendo, né? Por isso o julgamento vem falando. É tipo um despertar. A carta das nuvens. A carta do livro.
carta do jardim. E a âncora? As nuvens vêm falando sobre emoções, aquilo muito que o louco e o pendurado têm. Tudo é um turbilhão, uma confusão só. Diante de algo que precisa ser aberto. Por isso vem a carta do julgamento. Vem trazendo isso à tona para vocês. Esse livro que te sabota aqui, ele será aberto. Aqui mostra a espiritualidade, a luzinha aqui no fundo, a vela, fazendo com que vocês abram esse livro e passem a entender melhor. E aqui vem falando de um encontro com vocês mesmos. É literalmente um processo de cura. E para vocês que pularam o vídeo, eu falo assim que a leitura número 1 pode ser uma continuação da número 2 para muita gente aqui. Agora vamos para Pedrinha Laranja. Aí, vou embaralhar mais. Pedrinha laranja. Quem escolheu a pedrinha laranja? O pendurado. A lua. A sacerdotisa. A temperança. A força. E o julgamento. Olha só. Bom, a primeira carta, o pendurado, estou falando aqui para pessoas que... com a lua, que estão se sentindo meio que sem caminho. São pessoas que não sabem direção, estão perdidas, não sabem como agir, não sabem... E estão passando por um grande sofrimento psicológico aqui. Uma dor. São pessoas que estão literalmente sufocadas. Mas também que vem falando que essa experiência estão fazendo com que vocês voltem a buscar melhor a espiritualidade. Ou se você não está buscando a espiritualidade, aqui é um chamado busca a espiritualidade. Aqui vem falando literalmente sobre a espiritualidade te proporcionando esse equilíbrio, te sustentando nesse momento difícil. Vem falando que você precisa de equilíbrio. E muitas vezes por nós mesmos, quando a gente se sente pendurado, a gente não consegue ver horizonte nenhum. E é aqui que eles estão agindo. Você não está sozinho, estão trazendo força para esse momento difícil. Algo aí será anunciado, tipo, algo chegará na sua vida falando, chega, esse momento está acabando. Aqui mostra vocês uma melhora de vocês saindo desse momento aqui que eu não consigo me movimentar, eu não consigo enxergar. Deixa eu tirar aqui. Não, eu vou tirar primeiro com essa daqui.
a carta do cachorro, a carta da chave, os pássaros, a carta da serpente, a carta da aliança. Olha, posso dizer aqui que tem pessoas que... Bom, como saiu a carta do sofrimento aqui, uma energia de sofrimento, vem falando que... Vamos tirar mais, só para ter uma certeza aqui. A carta dos peixes. A criança. O jardim. A cegonha. Vou tirar mais uma. A foice. A última carta. A lua. Aqui vem falando que muitos aqui... Podem ser que passaram por uma perca, tipo... Algum vínculo com alguém aqui foi rompido. Aqui saiu a carta da cobra e vocês se sentiram traídos. Se sentiram... Aqui saiu a carta da foice, então saiu, tipo... Houve algum corte aqui mesmo. Alguém muito próximo de você. Aqui mostra a carta de afastamento, houve um corte. Para muitos aqui, a espiritualidade vem curando isso e proporcionando novas alegrias para vocês. A energia assim de retorno. A energia de abundância aqui. Seja como for, se for um retorno a essa pessoa, a esse lugar, a esse trabalho, as coisas não vão ser como antes, vão ser melhores. Porque saiu aqui a carta da foice aqui embaixo e a carta da lua, que mostra o sofrimento de vocês, mas também mostra a espiritualidade lapidando isso. Porque aqui em cima saiu o equilíbrio. As coisas não vão poder ser como antes. Para muitos, essa separação, esse momento de separação, veio aqui para trazer equilíbrio mesmo, para que volte equilibrado. Ou que novas situações voltem aqui de forma equilibrada. Era um corte necessário para que houvesse equilíbrio. Opa. Aqui fala Arcanjo Jopiel. Fala sobre paciência. Seus sonhos estão desabrochando mais rapidamente do que você imagina, mas precisa ter de cuidados e paciência. Então aqui vem falando que a espiritualidade sabe que isso daqui é importante para vocês. Isso que vocês perderam. Mas fala assim, tenha paciência, porque tudo acontece no tempo certo e no momento certo. Então aqui me falando sobre equilíbrio. Então o tempo, ele é o melhor remédio para curar, para lapidar, para transformar. Então essa carta aqui vem falando sobre tenha paciência. A espiritualidade sabe que o seu sonho, esse desejo é muito importante para você.
Vem chegando aí anúncios de algo que vai alegrar seu coração, que vai romper essa dor. Mas você precisa ter paciência, pequeno, porque o tempo aqui ele é o remédio. Ele vem trazendo as coisas da forma certa. Lembra que eu falei que as coisas não poderiam ser como antes? E que essa separação foi importante? Então, deixe as coisas acontecer no tempo certo. E eu fico aqui por aqui. Essa foi a leitura de hoje. Se você gostou, dá um like, inscreva-se no canal, compartilhe, para que novas pessoas aqui possam ter acesso e ver essas leituras que aqui são apresentadas para vocês. Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!